Olá, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco do como foi a nossa imigração, a nossa abençoada imigração, porque realmente foi uma bênção, foi tudo muito bem planejado, graças a Deus. E tudo saiu conforme a gente planejou e Deus abençoou, graças a Deus. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pela minha voz, eu tô com o nariz um pouco entupido, como sempre, né? Tá frio, aqui agora tá fazendo 11 graus. Ainda não começou o inverno, né? Estamos no outono, mas já está bastante frio. Eu acabei de deixar minha filha na escola, são 8h30 da manhã, o horário que realmente começa as aulas. E aí eu parei aqui para falar um pouco para vocês sobre como foi a nossa tão sonhada imigração, né? Porque muitos falam aí a tão temida imigração, aquele terror todo, aquela coisa muito assustadora, que realmente deixa todo mundo nervoso, né? Eu mesma aqui no YouTube assisti vários vídeos de várias pessoas contando seus relatos, contando alguns casos, né? Se você age dentro da lei, faz tudo certinho como tem que ser, não tem como dar errado, né? Isso, então foi assim que a gente fez. Por isso é que a gente passou por todo o processo de tirar o visto, né? De vir de a forma mais legal possível. Mas também não deixou de ser tenso, pois no caso da minha família nós viemos 5 pessoas. Eu, minha mãe, meu marido, minhas 2 filhas, porém só eu tinha o visto de residência, certo? E pela lei de Portugal, eu posso reagrupar toda a minha família, né? Já que eu tenho o título de residência, que aliás eu já tenho, recebi com 3 meses, já recebi o título, mas isso eu vou falar depois detalhadamente em outro vídeo, como é que foi a minha entrevista no CEF. Mas já que eu já tinha o título, eu já tinha o visto de residência, ou eu entraria com a minha família como turista, que foi o que a gente fez, eu entro como titular e eles entram como turista normal comigo, ou então eu entraria sozinha e depois eu pedia o reagrupamento deles daqui, né? Eu poderia fazer isso também. Mas a gente, desde quando a gente decidiu lá no Brasil, a gente decidiu que viria todo mundo junto, que a gente não ia se separar, né? Mas realmente a gente fica com medo, né? Lógico que vai que dá algum problema, vai que algum agente de imigração cisma da gente e de repente, não sei. Mas mesmo assim, a gente fez tudo certinho, tudo mesmo dentro do que a lei de Portugal exige, porque ali, afinal de contas, os agentes de imigração, eles não estão lá para barrar ninguém, né, para não fazer a gente entrar, ou como turista, até porque não pode, a pessoa, como turista, você pode entrar normalmente, mas como residente, se você vem morar, né, você tem que ter o visto de residência, sim. Eu lembro que até na época que a gente estava se programando para cá, tinha saído notícias de que não precisava de visto para vir para Portugal, né? Inclusive, algumas pessoas falaram para mim, mas eu falava, tá indo para Portugal quando? Eu falei assim, não sei, tô esperando meu visto chegar. E as pessoas diziam, mas não precisa de visto para ir para Portugal. E eu falava, precisa sim. Para passear, não precisa. Você só precisa realmente ter o passaporte, o dinheiro que é exigido, precisa ter reserva de hotel, um roteiro para onde que você vai, tudo certinho das regras como turista. Mas se você vem para morar, certo? Você tem sim que ter o visto de residência para você morar, que é uma autorização de residência, que é uma autorização que as autoridades de Portugal elas emitem para você ainda quando você está no Brasil, para que você possa fazer a emissão do seu passaporte. Foi isso que a gente recebeu após a aprovação do nosso projeto de empreendedorismo, que depois também vou falar com mais detalhe para vocês como é que foi. Então, quando a gente chegou aqui em Portugal, no dia 13 de julho de 2022, né, nós chegamos, era para chegar por volta de 7 da manhã, mas eu acho que a gente veio chegar mais ou menos umas 8h30 para 9 horas, por aí, porque atrasou lá em Fortaleza, né, a gente era para sair 10h40, acho que a gente saiu 11h30, enfim, a gente chegou um pouco atrasada, né, o avião super lotado, gente, muita gente, e eu não sei na hora que foi que aconteceu, porque eu tinha feito o check-in antes, e tinha colocado todo mundo junto, né? Todo mundo pertinho do outro, a minha família, né? Somos 5 pessoas. Mas lá na hora que chegou lá no aeroporto, eu acho que quando eu entreguei os documentos, não sei se o rapaz fez outro check-in, não sei se é que ele separou a gente. Ficou, eu e as meninas ficamos juntas, e o meu marido ficou lá na frente, lá, acho que passando do outro lado do avião, mais pra frente a gente ficou bem atrás. Mas ficamos as 4 juntas, bem naquelas cadeiras do meio, né? E o avião super lotado. Mas depois que todo mundo se acalmou e tal, todo mundo sentou, meu marido veio até nós e lá do lado dele tinha 2 cadeiras vazias. Então ele pegou a nossa filha por volta de 1h da manhã e levou pra lá. E ela ficou dormindo lá com ele, dormiram os dois a viagem toda. E eu fiquei lá atrás com a minha mãe e a minha outra filha.
Quando desembarcamos, viemos direto para a fila da imigração e aquela filona enorme, né? Tava naquele período mesmo que bem lotado. Então a fila, gente, gigantesca. E a gente com um monte de mala, um monte de mochila. Nossa, olha, um monte de coisa. Aí fomos para a fila da imigração e nós passamos pela fila. Durante a fila da imigração, que é uma fila enorme, né? Que vai e volta, vai e volta. Eu fui chamada 2 vezes para sair da fila para ir para a fila de prioridade. Primeiro eu perguntei se eu podia ir para a fila de prioridade. E aí disseram que não, só se a minha filha tivesse menos de 2 anos e ela tinha 3. E se a minha mãe, que é idosa, tem 70, mas só se ela tivesse alguma necessidade especial. E ela não tem. Então eu fiquei na fila normal. Só que durante a fila normal eu fui chamada por 2 vezes para sair e para ir para a fila de preferencial, né? Só que eu não fui, porque ele só podia colocar lá 3 pessoas, nós somos 5. Então a gente veio, e senhora, pode vir aqui, porque eu tava com a minha filha no colo, porque ela tava muito enjoadinha, não tinha dormido direito, enfim. Aí ela tava no colo, era revezando entre o meu colo e o colo do pai, chorando, enjoando, aquele monte de gente. E aí eu não fui, né? Aí de novo a gente veio, outra gente, quando eu tava mais na frente, olha senhora, venha pra cá e tal, venha pra aqui pra fila da imigração, que a senhora vai mais rápido. Aí eu falei assim, não, obrigada, eu não posso ir, porque só pode ser 3 pessoas e nós somos 5, eu não vou me separar da minha família, né? Porque quando chegasse lá na frente, eles estavam comigo, né? Então, se eu que tenho o visto, a gente tem que entrar junto, né? Aí eu não fui. Então a gente enfrentou a fila todo dia, eu acho que foi mais ou menos 1 hora e meia, gente, eu não sei. Sei que passa muito rápido. A fila o tempo todo caminhando, mas é muita gente mesmo. E aí chegamos no posto de imigração, demos bom dia, já fui logo dando todos os passaportes para ele. Ele abriu meu passaporte, passou e não viu o visto. Ele não viu o meu visto de residência. E aí ele perguntou para onde que eu ia. Vamos para onde? Você vai para onde? Aí eu peguei, e na hora eu tava tão agoniada, gente, sério. Eu tava tão cansada, com a Maria Heloísa no colo, que eu engasguei, eu não sabia falar para onde que eu ia. Eu disse, eu fiquei, ai meu Deus, para onde que eu vou? Sério, desse jeito. Aí eu falei, moço, tem um visto aí no meu passaporte. Aí ele já tinha passado a página, ele disse, tem visto aqui? Eu falei, se tem. Aí ele voltou, tá certo. Visto de empreendedor, não é isso? Eu disse isso, vai trabalhar, né? Eu disse isso. Aí eu falei, vou pra Leiria, lembrei. Vou pra Leiria. Ele, tá certo. Aí ele, muito bem. Então sua família vai com você, não é isso? Eu disse, isso, exatamente, minha família vai comigo. Aí ele olhou para minha filha, Maria Paula, a maior, ela tem 14 anos e ela parece assim comigo, ela parece muito comigo e é mais alta que eu. Aí ele falou, ela é sua filha? Eu falei, minha filha. Aí ele, nossa, muito grande, bem grande. Aí eu falei assim, ela só tem 13 anos, mas ela é bem grande. Aí ele, tá certo. Somente isso. Aí pronto, carimbou todos os carimbos, carimbou todos os passaportes e disse, sejam bem-vindos. Então, assim, gente, foi muito tranquilo. Ele não pediu nenhuma outra documentação, né? Eu fiz o seguro certinho né, como exige a lei, fiz o seguro viagem, eu fiz a reserva do hotel, como a gente já veio com a casa alugada, porém não tinha energia nem água, né, e nem um contrato. Eu só vim fazer o contrato depois que eu cheguei aqui, então eu tinha uma reserva no hostel de 3 dias, então a gente foi para lá, mas enfim, eles não pediram absolutamente nada. Então a gente com as nossas malas, seguimos na hora da saída, porque às vezes na hora que você vai saindo do aeroporto, quando você vai saindo de dentro daquela parte do aeroporto, fica lá uns agentes e às vezes eles pedem para ver as malas, inclusive de uma mulher que estava na minha frente, ele mandou ela entrar numa salinha lá para poder ver a mala. Eu já vi relatos de algumas pessoas aqui também que eles fazem isso, né? Por isso também que é importante, se você não vem para morar, mas não vem com visto de residência, por isso é que eu tenho muitos vídeos aqui do que você não deve trazer na sua mala, caso você não esteja enquadrado dentro desse requisito, né? A não ser que realmente você venha a passeio, porque eles podem pedir para abrir a sua mala para ver. No meu caso, não pediram nada, eu passei direto, passei por eles, bom dia e tal, mas aquele multidão de gente. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, foi uma bênção, como disse, não precisamos
mentir nada, falar nada, foi tudo tranquilo. Ele praticamente nem perguntou nada, ele mesmo falava já afirmando, é sua filha, né? Eu disse, é. Veio a trabalho, eu disse, sim, e pronto. Então foi tudo maravilhoso, graças a Deus. E aí passamos, nosso amigo já estava lá fora esperando a gente. Então é isso, gente. O segredo da imigração é você ter fé, né? Fé em Deus acima de tudo. Pedir para Deus ir abrindo as portas e você fazer as coisas certas, da forma correta. Procurar não arriscar, gente. É melhor você pecar pelo excesso do que deixar faltar. É isso. Então, assim, se você acha que tem que ter seguro, tem que ter a reserva do hotel, tem que ter tudo certinho. Se você vier para morar, tem que ter o visto de residência, porque Portugal está facilitando bastante para imigrantes, para pessoas de outros países vir morar aqui. Então, assim, tem uma série de vistos aí disponíveis. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar. E não é difícil, gente. Você só tem que se planejar para fazer as coisas da forma correta. Que aí, quando a gente faz as coisas de forma correta, a gente fica de forma mais aliviada. É isso? Então, é esse o meu relato de imigração. Foi uma bênção. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreve para que esse conteúdo também alcance outras pessoas. Na verdade, para que eu possa, dessa forma, encorajar outras pessoas também a se planejarem de forma correta, a serem firmes no que vão falar, no que vão fazer, tá bom? É essa a minha intenção aqui com esse vídeo para vocês. Então, um beijo e a gente se vê nos próximos. Tchauzinho!